Boa noite a vocês, tudo bem? Hoje a casa está um pouco mais vazia, né? As almas estão pelo mundo afora, vivendo os tormentos da ansiedade, né? Porque justamente o tema da noite é esse, tormentos da ansiedade, que é o título dado à mensagem de Marta, que ela trouxe pela psicografia de Marcel Mariano, lá no dia 14 de setembro de 2005, direto do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. E aí, eu lendo as mensagens dela, me deparo com algumas, e algumas delas me tocam num nível que eu digo, essa merece ser colocada para o público geral e ficar gravada com a contribuição que eu posso dar a partir do entendimento daquilo que eu consigo alcançar. E isso não poderia ser mais pertinente, esse tema, dentro de um Setembro Amarelo, que é um mês de lembrança da prevenção e combate ao autocídio, tendo em vista que nós sabemos da grande incidência e a prevalência que essa chaga da humanidade tem se perpetuado, se perpetrado, né, diante da grande hecatombe da pós-modernidade. E certamente muitos centros estão optando por falar desse tema, e é muito pertinente que nós falemos dele o ano inteiro, porque a preservação da vida e a valorização da vida deve ser uma tônica de todos nós, não apenas no mês que nós lembramos e de repente, quando passa, as pessoas esquecem que isso acontece. Não vou trazer as estatísticas, porque hoje não é meu objetivo falar sobre esse tema, e sim a base do que está por trás de quando uma pessoa chega a um estado desse, é porque já vem de muito sofrimento psíquico, e um dos grandes sofrimentos psíquicos que levam as pessoas a cometer o atentado contra a própria existência é a ansiedade, porque justamente a ansiedade ela é considerada um dos transtornos psiquiátricos mais prevalentes dentro dos transtornos dentro do DSM, que é o tratado que faz a avaliação das doenças psiquiátricas de modo geral, ela é considerada a mais prevalente. E aí vocês vão dizer, e a depressão? Sim, a depressão é a consequência, muitas vezes, do transtorno de ansiedade. Então ela tem também uma prevalência imensa. Mas se você for ver a base de um transtorno depressivo do humor, ele pode estar com a origem no transtorno de ansiedade. Mas é preciso que vocês entendam que a ansiedade é algo que faz parte da nossa vida. Não necessariamente a ansiedade é algo ruim, que as pessoas vão para o consultório e às vezes dizem, eu estou muito ansiosa. Mas tem ansiedades que são fisiológicas e que fazem parte da manutenção da vida no cotidiano. Se nós não tivéssemos a ansiedade, que é aquela fisiológica, nós não estaríamos aqui enquanto espécie. Nós já teríamos sucumbido. E para falar dessa ansiedade natural, é aquela em que no dia a dia vocês têm ao atravessar uma rua, é natural que vocês fiquem com a atenção redobrada, é aquela que, se você vai entrar num beco escuro, você ativa seus mecanismos de defesa para ampliar a sua visão, a sua audição, para estar atento se tem alguma intercorrência. Normalmente aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, mas depois você atravessa a rua e chega na sua casa, no seu objetivo, aquilo tende a diminuir. Isso faz parte da manutenção da vida. Então tem um sistema chamado sistema nervoso simpático e parasimpático, que ele vai fazer o controle com um nervo chamado nervo vago, que é um nervo que é bastante estudado hoje e que é um pouco negligenciado, e que ele tem algumas funções de regular o sistema de manutenção de luta e fuga e o estado que a gente chama de congelamento. A gente usa isso muito na terapia para criar um engajamento social, é a vinculação que a gente estabelece com o outro que está no consultório, ao olhar e o outro se sentir seguro, porque trauma se trata em ambientes de segurança. Não há como manejar trauma se você não tem um ambiente seguro, um ambiente onde você confia naquela pessoa, onde você pode entregar seu sistema nervoso. A gente está falando aqui de uma ordem fisiológica, não estou atuando no nível espiritual, para que a partir dali a gente possa acessar os conflitos mentais, os conflitos emocionais e acessar as memórias de traumas, de desenvolvimento, traumas dos mais variados que nós enfrentamos. Então é óbvio que uma ansiedade dessa, tida como fisiológica, ela é necessária para a preservação da vida. Então a gente precisa realmente utilizar-se dela nos momentos necessários, mas muitos de nós mantemos-nos no estado de ansiedade que se cronifica. E aí chegamos no que diz respeito aos transtornos de ansiedade. O tema hoje é tormentos da ansiedade, dessa mensagem da benfeitora que eu vou ler em algum momento, mas eu preciso fazer essa introdução para vocês compreenderem como é que nós funcionamos. E quando eu digo que nós funcionamos desse jeito,
É uma tendência da pós-modernidade, essa sociedade chamada de líquida, como Zygmunt Bauman escreveu, o amor líquido, essa sociedade que a gente vive utilitarista, hedonista, que é individualista, que é uma sociedade em que nós buscamos o ter em detrimento do ser, gera uma busca desenfreada na sobrevivência e na manutenção a qualquer custo da estrutura corporal, como se fosse algo infinito. E nós sabemos que o corpo é finito. O que não é infinito, o que não é finito é o espírito imortal. E a gente às vezes negligencia o cuidado que deveríamos dar a essa estrutura que somos nós, enquanto espíritos que somos. E acabando de ler um livro recente, nós vamos ver lá o Eckhart Tolle no livro chamado O Despertar da Nova Consciência. Ele fala do propósito interno e propósito externo, ou o propósito primário e o propósito secundário. Qual deveria ser o nosso propósito primário? É o despertar da consciência. Qual o propósito secundário? É tudo aquilo que vem na nossa busca de uma formação acadêmica, a construção de uma família, o estabelecimento de uma segurança alimentar, uma segurança de vida, de um lar. Isso tudo deve ser a tônica da vivência no corpo. Mas isso deveria estar pautado, sustentado no que deveria ser o primário, que é o despertar da consciência. E você, com o propósito interno, que é o despertar da consciência, você agrega tudo mais, mas dentro de uma base que é a proposta do despertar da consciência. E às vezes a gente inverte os papéis. A gente busca de qualquer sorte esse movimento chamado, que é o propósito secundário, como se fosse a prioridade da nossa vida. E deixa em segundo plano o propósito primário ou o propósito interno, que é olhar para dentro, se autoconhecer, o se transformar moralmente, o buscar a sua autoiluminação. E nisso, a gente vai sendo tomado de um jeito, e que quando nós percebemos, nós estamos imersos nesse sistema de busca de ter, e a ansiedade que a gente, o nosso movimento de sistema nervoso, ele se colapsa. É muita descarga de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, que é o hormônio do estresse, que é necessário, repito, se você é atacado por um leão numa selva, se você ficar dialogando, o que é que o homem de bem faria agora com esse leão vindo para mim? Não cabe isso, usar o neocórtex ou o córtex pré-frontal para refletir. O leão é muito grande, tem uma juba imensa, o hálito dele é forte, deixa eu ver, vou orar por ele. Ô Bezerra de Menezes, afasta esse leão de mim, porque senão eu vou ser devorado. Não cabe no ataque de um leão você ter esse movimento cognitivo. Por isso, nós temos os sistemas primitivos que foram vividos, que está lá nas nossas formações construtivas do nosso sistema nervoso central, que já tem instintos que são básicos de lutar e fugir. Então, ou você luta, ataca, e eu não recomendo ninguém a se atracar com o leão. A gente pode até, num momento de estresse, fazer isso, se defender de um ladrão que não é recomendável, uma mãe que se joga numa água e salva um filho mesmo sem saber nadar, e depois ela não sabe nem como ela tirou o filho da piscina. É possível, você acessa algumas informações que estão no seu campo de experiência, às vezes, do passado, que na hora você atua com uma habilidade que você nem sabia que tinha. Mas o leão, eu não recomendo fazer isso. Então, o que você faz ali? Foge. E para você fugir, você precisa de uma descarga adrenérgica, sangue nas extremidades. Eu preciso de sangue para poder correr, os músculos das pernas bater em retirada, e eu vou me mandar para algum lugar. Eu subo numa árvore, porque o leão talvez não suba, eu não recomendo um urso. O urso a gente sabe que sobe em árvore, então se fugir de um urso, subir na árvore, você vai se dar mal, porque ele sobe muito bem, você vai ficar bem em relação com ele. Então o leão, o leopardo é mais difícil, mas o urso não. O urso procura em outro lugar. Mas vamos pegar o exemplo do leão. Então você fugiu, chegou na árvore, não conseguiu, ficou, vai embora. Só que você está lá com uma descarga adrenérgica imensa, e ali você fica com aquilo, às vezes, estruturado no seu sistema, e aí você desce da árvore, e ao viver da vida, você continua achando que vai ser atacado por um leão. E aí o sistema nervoso simpático está sempre em atividade, e a gente nunca faz a parasimpaticotonia, ou a vagotonia, que é o estado de calmaria que desacelera o simpático, que é esse que faz a gente fugir, para ir para um estado de mais presença. No outro exemplo, no exemplo citado, também você pode lutar, como eu falei, né? No leão eu não recomendo. Na luta a mesma coisa, você descarga a adrenalina de luta, e aí você depois não sabe como sobreviveu, ou fugiu de um sequestro, depois você pegou ar, respirou e acalmou. Os animais, eles fazem isso, eles voltam para um estado de regulação. A gente não. A gente fica como se fosse o tempo todo como uma presa para ser atacada. E essa presa para ser atacada, não necessariamente com os animais silvestres, pode ser no dia a dia, um chefe
que estressa você e você vai para o trabalho todo dia, sob uma tensão constante, com medo daquele chefe dizer uma coisa. Pode ser numa relação de trânsito, onde você entra no trânsito sob ansiedade, e aquela ansiedade você leva para o ambiente de trabalho e leva para o seu ambiente doméstico. E aí a gente vive uma sociedade ansiosa, vivendo o tormento da ansiedade. É a tendência de aplicação financeira para não perder, e aí de olho direto no banco, se tem rendimento, se não tem, na bolsa de valores, se caiu, se subiu. Então nós vivemos um estado de estresse crônico, e o estresse ele não é ruim, porque se nós não tivéssemos estresse, que eu disse aqui para vocês, a gente não se movia. Mas o estresse, quando se cronifica, ele traz as doenças, as consequências para o sistema nervoso, para o corpo, para a mente, para a alma. E aí é que está o grande problema. Então, quando a gente fala da ansiedade, dos tormentos, nós somos aqueles tormentos, ou os transtornos de ansiedade, que são rotulados no CID e no DSM, que é o transtorno de ansiedade generalizado, os transtornos de humor depressivo, os transtornos de bipolaridade, os chamados transtornos, os borderline, as mais variadas diagnoses, rotulações em termos de transtornos psiquiátricos e o mais prevalente é a ansiedade. Então Marta vai nos trazer uma reflexão que fala isso do que nós estamos fazendo conosco, e a gente pode refletir a partir do que ela traz e levar para a nossa vida, como nós podemos administrar. E aí vocês têm uma base fundamental para dar um outro sentido a isso que ela vai trazer no final, que é justamente os recursos que nós precisamos, enquanto espíritos imortais no corpo, nos utilizar ou fazer uso para a vivência num mundo tão estressor, tão ansiogênico, tão propiciador dos transtornos de ansiedade. Como é que fazemos para administrar isso? E aí ela traz assim: observando o calendário na parede fixado, parece que o tempo passa numa velocidade superior ao nosso poder de controlá-lo. Não é isso? É todo mundo buscando correr contra o tempo todo, gente. A gente precisa tomar consciência disso. Eu falo para vocês, mas eu falo para mim também. Eu já tenho encontrado recursos e muitos, em que em alguns momentos eu utilizo no grupo de leitura, por exemplo, que eu libero um livro que eu sei que vai demorar 3 horas. Eu ativo meu sistema nervoso e boto ele em estado de alerta para eu conseguir chegar a um objetivo que eu traço naquele momento para chegar em primeiro lugar. Então eu foco, hiperfoco, e aí eu fico no processo da presença e vou para dentro daquilo, mas quando eu acabo de ler, eu faço a descarga. Você vive em tensão de carga, você precisa entrar na descarga, porque ninguém suporta o tempo todo ficar numa carga de estresse. Então você tem que ter um momento do reparo, que é a descarga. Então quando você acaba de ler, você bota o acabei no grupo, libera a descarga adrenérgica, vai para a rede, deixa o ranking de lado um pouquinho, vai fazer os outros afazeres. Eu tenho o prazer de não ter que fazer nada depois, vou para casa, fico na rede, como eu sol. Pessoas às vezes com o salão e outros, leem já agoniado para ir para o trabalho. O outro médico que tem lá tem que plantar às 8, acorda às 6, fica até 7h30, pega o trânsito, vou fazer, acabou de já, porque eu escolhi uma vida mais calma, com menos dinheiro. Você tem dinheiro, essa pessoa que dá 2, 3 encarnações e não acaba. Eu não, meu dinheiro está para essa encarnação, e olhe lá, quando eu desencarnar não vai ficar nada para ninguém, talvez para mim precise até fazer um recurso extra. Eles não, eles têm dinheiro acumulado, mas quer mais, porque tem uma sensação de perda que não vai dar, e paga o preço de não poder ter esse prazer de não ir, ficar em primeiro e não ter que trabalhar depois. Então são escolhas, que essas escolhas a gente faz justamente como um recurso que eu utilizo para não colapsar, para não entrar nos estados de pânico, não entrar nos estados de ansiedade generalizada, não estar no estado de humor depressivo, porque eu preciso estar atento ao que é o essencial na minha vida, é cuidar da minha alma, é a prioridade da minha vida, é cuidar da minha alma. Nem sempre eu consigo atender o que ela precisa, mas eu tenho olhado para isso há alguns anos, e isso é minha prioridade. Faço como eu gostaria? Não, mas já faço muito do que eu gostaria como meta de vida. Mesmo cedo, há mais de 10 anos eu tenho esse modelo de vida, e ele é um modelo que funciona. As pessoas não cumprem, mas funciona para mim. Pode não funcionar para você? Pode, mas não funciona porque não funcionaria. Funcionaria. Só que você tem demandas, desejos, escolhas que fazem com que você normalmente priorize a sua sobrevivência nesse corpo, a manutenção do seu estado de prazeres imediatos, de sensações que você precisa suprir, das necessidades fisiológicas, que faz com que você acumule mais, e aí você fala: não, será que é isso que é a minha proposta de vida? Esse deveria ser meu propósito primário? Não, não é para ninguém. Mas as pessoas vão argumentar egoicamente, fala, você tem um modelo que é um, o meu é outro, que fala: não, o propósito de todos nós deveria ser o despertar da consciência, o propósito de todo mundo
desde o mais miserável até o mais milionário, do africano para o sul-americano, do europeu para o asiático, deveria ser o despertar da consciência. A partir disso, que é o autoconhecimento, a gente conseguiria fazer o divino se revelar no mundo. Só que a gente não faz isso por escolha. A gente faz aquela opção de manutenção do despertar, ou melhor, do propósito secundário, que é a sobrevivência, que não deve ser negligenciada, mas não deveria ser a nossa prioridade. Aí Marta chama: os dias se sucedem numa azáfama sem fim, multiplicam-se os quefazeres, sem que possamos atender a todos como gostaríamos, e muitos compromissos vão sendo empurrados para uma ocasião que nunca chega. Cada vez mais volumosas as queixas humanas relativas ao cansaço e às fadigas, e ninguém parece blindado contra esses males modernos. Ninguém. Ok? Não é de hoje que as civilizações, Marta é muito atual, gente, ela é muito atual. Você vai achar isso em Emmanuel, vai achar isso em André Luiz, vai achar em Joana, vai. Mas como ela publicou isso agora, em setembro, há mais ou menos 15 dias atrás, 14 de setembro, nem 15 dias, ela traz as convivências do que está acontecendo no momento atual, agora. Então, publica no dia, então, é muito. Tem uma outra que ela trouxe agora, falando sobre a ONU, olha, o espírito atual falando sobre a ONU, e aí eu fiz, não, essa também eu quero fazer uma palestra. Aí eu pedi, Marcelo, um título para essa, ele já me deu o título. Quando eu fizer uma palestra no centro que me deixe tema livre, eu vou optar por essa segunda mensagem, porque está muito atual. Foi agora, domingo, foi sobre... vocês podem não saber, mas eu falo direto que é Marta, é um espírito que é o mentor espiritual de Marcel Mariano, que é um médium aqui em Salvador, e hoje traz várias psicografias, não só dela, como de Rubens Romanelli, Leon Denis, ele traz mensagens de Amélia Rodrigues, Bezerra de Menezes, vários espíritos que fazem parte da codificação, que trouxeram mensagem através de Chico, de Divaldo e outros tantos, estão trazendo mensagem através de Marcel. E são mensagens que a gente lê e tem um conteúdo doutrinário muito edificante, muito impactante. E Marta é a que mais traz mensagens todos os dias, não, alguns dias da semana ela tem feito periodicamente aos domingos. Olha o que ela continua a dizer. Então, não é de hoje que as civilizações tentaram emparedar o tempo, se valendo dos ciclos solares e lunares, das vazantes dos rios e das enchentes periódicas. A movimentação dos astros indicava a passagem do tempo para alguns povos e culturas que a história sepultou. Ela continua: com a invenção de relógios solares e a eleição do marco de Greenwich, que é o marco de Greenwich, delimitando faixas imaginárias de meridianos sobre o planeta, dividindo o planeta em duas bandas, o Oriente e o Ocidente. Isso é meramente uma condição humana de divisão da Terra, né, em Oriente e Ocidente, como ele fala aqui, ela fala que são faixas imaginárias. E aí enquadraram-se as horas do dia e o período dos meses, permitindo maior controle sobre a passagem do homem pelo tempo. Então a gente cria o tempo, mas a vida no mundo dos espíritos ele é atemporal. A gente poderia dizer que a outra dimensão não tem a mesma dimensão do tempo e espaço nessa realidade da terceira dimensão. Então a gente cria isso e a gente precisa estar sempre lutando contra o tempo, mas o passado, o presente e o futuro eles estão aqui no agora. Tudo acontece no agora, na presença do agora. Vocês são efeito de coisas que viveram no passado? São. Nós estamos vivendo agora reflexo do que a gente está almejando alcançar no futuro? Sim. O interessante seria estarmos no agora, vivendo o agora, sem sermos refém do que passou e nem ansiando pelo que vai acontecer. Mas a questão do tempo e espaço, a questão da manutenção da vida, a questão da sobrevivência do corpo, o medo da morte, a necessidade da permanência do espírito no corpo, como se nós não concebêssemos que somos espíritos imortais e, portanto, vivemos no corpo achando que somos humanos e não espíritos numa experiência humana. A gente inverte a lógica, somos espíritos vivendo a experiência humana, não humanos que temos uma experiência espiritual. Isso muda completamente a lógica de cuidar desse corpo. É como se nós fôssemos para uma formatura, vestíssemos uma roupa que a gente separou com o maior carinho e critério para usar naquela celebração e ficássemos, depois da celebração, preocupados o tempo todo com a roupa para não amassar de novo, para o pessoal não julgar que você veio com o vestido de seda amassado ou o linho que não estava tão adequado. Você se preocupa em cuidar para poder se apresentar pelo verniz social durante o evento, mas depois você vai pegar a roupa e pendurar, vai passar e esperar para o próximo evento, no caso a roupa. Os corpos deveriam ser as mesmas coisas, devemos zelar por ele, cuidar dele, enquanto espírito habitando dentro deles, para poder desenvolver as nossas habilidades.
e fazer o nosso propósito, o nosso fanal, que é a plenitude e a bem-aventurança, mas a gente dá tanta importância ao corpo, tanta importância à roupa, e esquece que ela vai ficar na estante do bar da terra, ou queimada, né? Cremada, né? Vai ser destruída, e aí vai ficar lá. E a gente fica, meu Deus, eu tenho tanta prioridade, porque o tempo que a gente vive no corpo é muito pouco em relação à eternidade. A mesma coisa na formatura, você vai por um período de uma noite, comes e bebes, tem a solenidade, volta para casa, vai com sua camisola, sua camisa, seu short, sua bermuda, vai viver. Assim é o corpo físico, é um recurso que a gente tem para que o espírito se desenvolva. Mas a gente fica tão preso à realidade do corpo e esquece do que é o essencial, que é o espírito. E ela traz essa reflexão dizendo: estações do ano assinaram a translação da Terra em torno do Sol em 365 dias, na velocidade de 107 mil km por hora, e a rotação realizada pelo ponto azul, na célebre definição do astrônomo Carl Sagan, foi averiguado como sendo de 23 horas, não são 24 não, viu? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Como é que ela vai pegar essas informações, né? Miseravona, né? Pesquisa no além, tem biblioteca no além, ela tem contato com entidades que dão informações a ela, óbvio. Então, até o próprio Carl Sagan se desencarnou, o astrônomo, ele deve ter dito isso, eu não sei se ele está vivo, eu realmente não pesquisei, mas para mim ele deve ter desencarnado. Então, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aí vem a parte que é melhor para nós. Entretanto, para as comunidades modernas, submetidas à tirania do relógio e ao excesso de obrigações, foi o que o meu introito trouxe a vocês, o tempo nunca chega. Nunca. Parece que nunca acaba. Eu falo para minha esposa direto: Daisy, Peixinho dizia isso, meu grande mestre André Luiz Peixinho, as demandas são infinitas, os recursos são escassos. Na vida física mesmo, eu trabalhava na Unidade de Saúde da Família, que eu fiz residência em medicina social, então eu sou sanitarista como especialização, e lá no CCDP, que é o Complexo Comunitário Vida Plena em Pau da Lima, a gente tinha uma comunidade ali perto da Maçã do Caminho que tem demandas infinitas. E a gente, quanto aluno, que era residente, ele precisava dar conta de pacientes que não tinham nem condições básicas de sobrevivência de alimento, e a gente prescrevia medicações, ou prescrevia exercícios, ou prescrevia alguns outros tipos de coisas, e não tinham condições. A gente tinha que suprir daquilo que era básico, como na pirâmide de Maslow, que diz: se você não tem o que é básico, alimentação, transporte, moradia, você não pode almejar os outros âmbitos acima. Então, todos nós deveríamos ter o que é básico para manter uma vida com o propósito de despertar da consciência. É óbvio que eu não estou negligenciando isso. E ele dizia assim: meus filhos, as demandas são infinitas do SUS. Quem já é do sistema de saúde sabe que eu sou dessa visão de que o SUS é um dos maiores planos de saúde que temos aí, e a gente tem demanda infinita que não acaba nunca, não acaba nunca. Só que os recursos são escassos. Então a gente tem que otimizar os recursos. E precisa se otimizar os recursos. Então a gente vai ter demanda o tempo todo de fazeres externos, não acaba nunca. Desde eu falo: não acaba nunca. Você bota o cachorro para mijar, depois bota o cachorro para cagar, aí daqui a pouco você tem que botar comida, tem que tomar um café, aí você tem a fome e aí, é uma ansiedade crônica, esse que eu faço aqui é como está dentro das pessoas, é assim que vocês estão. Mesmo uma carinha assim de shalom, esteja assim, nossa cara, dentro dela está eu tenho que gravar, depois eu tenho que postar, depois eu tenho que não sei o quê, e ela fica em livro de noite. Eu já falei para ela, já deixando ela ansiosa, assim: shalom, vamos liberar o livro hoje às 22 horas. Não vou liberar. Então o que é que vai gerar em mim? Eu saio daqui da palestra, 9 horas, estou já de olho no relógio, passo na minha sorveteria da Ribeira, como meu sorvete de coco verde, que eu adoro, falei para outra lá que é viciada em doce: traga para mim. Eu digo: não. Está lá, na Simões Filho, na casinha dela, tirando onde eu vou descer a BR toda para me dar minha palestra, tomar meu doce, para me dar o prazer, né? Porque eu não estou sempre nessa sorveteria, eu tenho um mau vício nesse sorvete de coco verde, é uma maravilha. Eu passo lá, tomo meu sorvete e já vou, voltem comigo, e eu já vou diretamente para casa para quê? Para liberar o livro. Aí vem a ansiedade, que eu vou dizer a você que eu vou ficar, eu vou dirigir com mais hiperfoco, eu chego em casa até antes da dele, eu quero liberar 10, aí eu vou ver o livro que eu já separei, talvez, eu sei se será esse, eu faço pergunta: do Shalom, esse livro aqui vai ser contribuição para a galera hoje? Não. É um sistema que eu uso, não é negócio de misticismo, não é cinesiologia aplicada. É vocês, às vezes, que não têm essas informações, acham que é coisa mística, esotérica, não. A gente pergunta um pouco, e o corpo sabe que vai ser contribuição ou não, ele tem uma memória também, uma experiência pregressa. Então, é esse livro? Não. É esse? É. E esse aqui é também. Aí eu pego entre esses dois, qual vai ser mais contribuição para essa galera hoje à noite? Esse ou esse? Aí aquele que eu digo: é esse aqui, galera, vamos para dentro. E aí, quando dá 10 horas, eles vão ficar vendo jornal, às vezes outro vai ver novela, o outro vai ficar dormindo, porque tem que acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. Não é porque é cortar fome, não, porque tem muito dinheiro, mas quer mais dinheiro.
porque não precisava. Aí faz o quê? Larga essas roupas, larga esse produto, vai ler. Vai viver de luz, vai viver de meditação, não precisa de tanto dinheiro assim. Aí eu libero o livro, só que aí entra uma carga adrenérgica imensa, cortisol, adrenalina, a linha toda. E fico no vaso, porque eu vou pro meu vaso, né? Que é o meu lugar é meu lugar de concentração. Mas no vaso não fica aberto, eu fecho a tampa, volto o futon em cima do vaso, como se fosse um assento desse, me escoro, ninguém entra no banheiro, porque eu fico no hiperfoco ali, porque eu sei que é um livro rápido. Se é um livro de 7 horas, 8 horas, eu entrego a Deus, porque eu sei que eu não vou ficar em primeiro. Aí as outras pessoas que ficam, eu não. Eu pego de 10 até 1 da manhã, eu consigo levar direto, venham comigo. E aí eu vou lendo, a minha ansiedade tá bombando. E agoniado, peraí gente, venha comigo, não disperse a energia, por favor, fique comigo. E a energia da ansiedade ali crônica, e quando eu termino, que eu vou no WhatsApp para dizer, acabei de uma miserável, que acabou primeiro que eu. Não, ela não acaba primeiro, não, ela só acabou umas 3 vezes, ela fica ali, tem muitos a fazer ali, livros paralelos, muita coisa. É 2 miseráveis que tem, um estudante de medicina de um grupo, que eu acho que ele está enrolando, e uma outra também, estudante técnico de enfermagem, estudante de enfermagem. Ela é técnica de enfermagem, os 2 são estudantes. Eu digo, se miserável só esse, será que está lendo mesmo, está atropelando a zona toda? Porque até Shalom, da última vez, perguntou, peraí gente, venha comigo aqui, em nome de Jesus, amém, se eu vou parar de contar a história e vou colocar uma palestra. Se começar a conversar paralelo, eu pego o fio da meada e deixo a palestra. Não precisa desculpa ninguém não, é só que eu sei que eu estou mobilizando, excitando vocês estão ansiosos agora. Todo mundo rindo, está todo mundo agoniado, para adrenalina agora, né? E eu estou fazendo de propósito. É um clube do livro espírito, um clube do livro não, é um clube do livro de leitura avassaladora. A gente já acabou de ler agora o nosso 49º livro, a meta eram 50 livros até dezembro. Esses miseráveis, que são do grupo de Shalom, que é um grupo que eu nunca tive igual, são 5 leitores vorazes, que está em 49 livros agora em setembro. Eu nunca cheguei em 49 livros em setembro, nunca. Eu chego em 50 em dezembro. A gente já vai aberta hoje, a gente vai ler o nosso 50º livro, você sabe disso, né? Hoje eu libero o nosso 50º, então é um marco histórico. Hoje, 25 de setembro de 2005, nós chegamos ao nosso 50º livro, faltando, turma, 3 meses para acabar o ano. Significa que a gente vai chegar a 60, 70 livros brincando. Então, eu agradeço a você também, e você não sai do grupo, você não tem uma obsessão séria. Que alguns querem sair, eu vou sair com ansiedade, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver manhã, eu tenho que ver pai, eu tenho que nada, mas isso aí vai ficar, e o conhecimento que você adquire aí nunca vai acabar, está em você pro resto da vida. Então, resumo da ópera, venham comigo. Aí quando a gente chega e faz essa leitura, a descarga adrenérgica é imensa, a ansiedade é imensa, porque eu estou lutando contra o tempo. Eu tenho isso em mim desde pequeno, uma luta contra o tempo, de disputa comigo mesmo e com Deus. É uma neurose que eu tinha desde criança. Eu andava na rua, digamos, vocês também tiveram, eu falei com professores psiquiatras, me ouçam gente, voltem, em nome de Jesus, amém. Eu era pequeno, vocês também fizeram isso, mas não lembram. Eu lembro que eu botava a mochila nas costas, vindo nossa obsessão em Brotas, andando pela avenida do João VI, e um ônibus passava e digo, não, eu vou vencer esse ônibus, eu atravesso esse poste, tipo, eu estou aqui, o poste está aqui, primeiro que o ônibus, eu andava, ninguém sabia que estava disputando, eu, minha mente mágica, criativa, disputando com o ônibus, eu sei que ele não vai passar naquilo, venci. Aí tinha uma pessoa andando do outro lado da rua, e eu digo, não estava sabendo, eu vou vencer aquele rapaz, quer ver, ó, não é correndo não, andando. É uma neurosezinha, todo mundo tem, de não pisar no branco, eu sei, alguns vão dizer que não, porque são desconhecidos de si mesmo. As crianças têm a mente mágica, ela cria isso. Eu com meus amiguinhos fazia assim, ó, o último que toca, eu e fulano, toquei por último, aí eu tocou e corria. Eu digo, quando cheguei em casa, o primeiro que abria a porta, acabou a disputa. Então a disputa, aí ele corria atrás dele, tocava nele, eu corria até a minha porta, ele corria, quando eu chegava na minha que eu entrava, ganhei. Então a disputa está em mim, do passado talvez de grego, de romano, e eu transmutei isso para a leitura. A leitura é algo positivo, é uma disputa comigo mesmo, com as pessoas, para vencer quem lê primeiro e que fica algum conteúdo fica. Quando termina, portanto, vem a descarga. Primeiro, prazer, venci o tempo, acabei no grupo 1 e acabei no grupo 2, nenhum miserável acabou. Porque quando eu entro que tem alguém que acabou, eu digo, que raiva, começa a minha cabeça, eu volto para a leitura, às vezes quando eu não volto, eu estou só no meio, achando que eu dou uma olhadinha, digo, como é que esse miserável já acabou? Já faltam uns 15 minutos para acabar esse livro aqui, velho, que eu cronometro tudo, eu tenho tudo sob controle. Então eu estou falando com o tempo do Cronos e o tempo de Kairos. Isso eu não vou entrar no mérito, depois vocês vão ler sobre isso, qual o tempo do Cronos e o tempo de Kairos. Essa temática do tempo a gente está trazendo no nível menor da leitura, que é algo prazeroso, edificante, e vocês vivem assim na vida, uma disputa desenfreada, inconsciente, quando não sabe com o quê, de vencer o quê, de superar o quê, e aí você finda
porque o corpo vai perecer e o espírito continuará vivendo além desse corpo, e essas ansiedades elas vão se levando, se perpetuando além do corpo físico. É preciso entrar no que Marta vai propor, que é o que ela vai trazer. Para as comunidades modernas, preste atenção, nada de conversa paralela, submetidas à tirania do relógio e ao excesso de obrigações, o tempo nunca chega. Férias profissionais, é todo mundo buscando isso, trabalho, vocês são loucos? Ter 30 dias de férias, é isso que vocês vivem? Desequilíbrio aí. Flávio, vai trabalhar 12 meses para ter 30 dias de férias? Eu vivo em férias. Eu não consigo conceber vocês trabalharem para ter 20 dias de férias. A vida para mim é umas férias até. Eu não preciso ter férias, eu vivo em férias. O que é isso? Eu não preciso ficar esperando o fim de semana, para sexta-feira vai para aula, sábado, ir para praia com o menino, domingo, aí chega segunda, trabalho, segunda, terça. Que vida é essa? Mas vocês vivem assim? Que loucura! Mas faz como? Uma vida alternativa. Busque ter menos e viver mais. Então, quando eu vejo pessoas assim, vou tirar férias, eu chego, para que isso? Que correria é essa? Férias? Vai para a Europa, por exemplo. Que agonia, e passa o mundo todo trabalhando feito maluco, acordando cedo, Eu digo, menos, irmão, me permita durante o seu período de ano ter férias de uma semana, não vou trabalhar. Como assim? CLT, dê seus pulos. Para que CLT? Seja autônomo e estável como eu não quero concurso público, eu não quero também estabilidade, perder minha liberdade. Tem gente que quer estabilidade e perde a liberdade, do meu ponto de vista. Porque ter estabilidade significa eu tenho concurso público, mas aquilo ali emprego por da vida, eu quero estar livre. Uma semana eu tenho paciente, na outra eu não tenho, na outra semana está bombando de paciente, na outra semana só tem poucos pacientes, tudo certo. E aí eu faço o quê? Vivo sempre no padrão do menos, ou seja, viver uma vida com mais, buscando não o excesso, buscando aquilo que é o básico, porque eu tenho uma vida harmônica no que eu me proponho a viver. Aí você vai falar dos pobres, os pobres fizeram essas escolhas de encarnações passadas, usar e abusar do livre-arbítrio para voltar à extrema pobreza, extrema miséria. Não deveria ter extremamente pessoas pobres. Isso não é de Deus. Devíamos ter pobres, sim, mas não extremamente pobres, miseráveis, que não tivessem o que comer, o que manter. Isso não é do mundo, é por cada ambição humana e por essas polarizações de busca desenfreada de um pequeno grupo e deixando a maioria da galera à margem do mínimo necessário para a vivência. Então, essa busca pelos tempos, férias profissionais são curtas e as horas trabalhadas são longas. Olha aí, Marta, pensa igual a mim. Eu quando li isso aqui, eu digo, meu Deus, eu não estou sozinho, porque quando eu falo isso meus grupos, meus pacientes, eles acham que eu sou louco, e eu sou um pouco louco. Para viver nessa realidade que está aí, eu fujo um pouco essa normose, que é o que vocês vivem, porque o lógico é isso, é trabalhar 11 meses, ter 30 dias de férias, é trabalhar de segunda a sexta e às vezes até sábado, meio-dia, para ter sábado à tarde para se divertir, domingo para ir para a praia e segunda voltar para o trabalho. Isso é a lógica de vocês? Que lógica! Aí você vai falar, e aí faz como? Não dá para viver desse jeito. Aí faz o quê? Não é só o trabalho remunerado que vive o homem. O pai até hoje trabalha, e eu também trabalho. Disse que é isso? Quem foi que disse isso? O pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Jesus não trabalhava remunerado, e era trabalho que não acabava mais. Eu trabalho no remunerado. Você acha que segurar um grupo desse, uma igreja dessa é brincadeira? É uma sensação assim de estresse, porque um quer sair, outro me manda mensagem privada, não sai não. São almas desgarradas que eu estou tentando, no meu propósito de vida, às vezes alguns deles trazer com uma disciplina de algo que eu sinto que vai levar eles para o mais, vai edificar. E isso é um esforço que nós fazemos, não de conversão. Muitos já entraram, já saíram, não entraram um mês. Shalom quase vaza agora no meio do ano, que foi para o interior lá, não foi? Para Tocantins, né? Cuidar de pai e mãe, a bicha ficava trabalhando de manhã de noite, acordava, não sei o que, da mãe dela, do pai dela, né? Que tem algum negócio lá, não sei das quantas, né? Estou abrindo a sua vida. E aí a bichinha me mandou uma mensagem dizendo assim, Flávio, vou escolher ficar de fora dessa leitura. Você tem 3 escolhas, pode escolher no momento certo, só sabe usar com sabedoria. Estou fora. Aí deu sorte com um livro longo, não foi? A semana toda a galera ainda lá tirando onda de gatinha, trabalhando e produzindo, né? No comércio lá do seu pai. Não é isso, Shalom? Estou mentindo? Está falando a verdade? Não é isso mesmo? É Tocantins, é? Tocantins, foi lá para hoje coloquei, ela vazou para a outra, ela estava lá agoniada e me mandando dúvida, eu estou aqui, acorda de manhã, aí abre o negócio, fecha de noite, vai dormir, eu não estou. Perdendo o sono para honrar os livros. Para ler o livro, é isso aí. Objetivo, propósito primário, é despertar a consciência e o trabalho da mãe, isso aí para você não ajeita, é secundário, ainda só rir. Primário é despertar a consciência, a prioridade é a leitura, é o autoconhecimento, é o ir para dentro. Ali ela conseguiu chegar a 49 livros e quase ela desiste, ela ia desistir. Muitos querem desistir, mas vê que passa. Se você supera aquele momento de ansiedade, de estresse,
e você dá um espaço para aquilo, você olha, dá para dar conta sim. A gente é que argumenta egoicamente para deslegitimar aquilo que é o mais, que leva você para mais distante. Claro, você parar ali, ficar ali no bar, indo para a Fonte Nova, ver o jogo da televisão, é rápido, é uma coisa, um prazer imediato, é dopamina na veia, que vocês buscam o tempo todo. E um negócio desse gera um pouco mais de estresse, um pouco mais de demanda, um pouco mais de disciplina. Aí Marta finaliza. Menos horas de sono e corpos e fadigas intermináveis. Eu quero isso na leitura do livro, mas para trabalhar, se trabalho de vocês aí, estou fora. Energéticos em consumo, olha ela, energéticos. É tome Red Bull, tome não sei o que, tome Monster, não sei o que, papapá. Cafeína. Energéticos em consumo exagerado, buscando manter a armadura carnal sob atenção e vigília, quase que incessante, a fim de atender uma demanda que nunca cessa. Eu amo Marta. Eu estou lendo para vocês aqui, eu só li de manhã, eu não lembrava disso tudo. Ela está falando que eu estou antecipando para vocês. Eu agora de tarde fui dormir para ter a leitura avassaladora, vou botar um livro pequeno já, para ver se eu fico em primeiro. Porque eu dormi, eles estavam trabalhando, miseráveis lá, precisando trabalhar. Eu não, eu deitei 5 horas da tarde, 5 horas, 4 e meia da tarde na minha rede, tomando sol, porque eu estou queimadinho, tomei meu solzinho, aí fiquei lá, compro a rede, me cumpri na rede, aquela brisa gostosa, apaguei. Quando foi 6h40, 7 horas, acordando, digo, ai, palestra. Fui ao banheiro inteiro aqui, cheio de energia, para a noite é uma criança. Aí se eu precisar para ficar em primeiro, eu vou tomar cafeína. Odeio café, não tomo café, e nem tomo energético. Mas nessa hora eu tomo. Tomo café, fico assim, ó, parecendo o Satanás, doendo, a mente presa assim, o demônio. Porque quando eu não bebo café, quando eu tomo qualquer dose de café, eu fico, meu Deus, o hiperfoco ali, e eu viro a página. Aí quando o Deus entra no banheiro, eu sai, Satanás. Porque Deus, quando entra, para me perturbar, para dizer, amor, o cachorro acabou, vai resolver esse negócio com o seu cachorro, que eu estou livre, eu quero ser primeiro. E quando ela entra no banheiro para falar qualquer coisa, quando o livro é longo, eu deixo, porque eu sei que eu vou ficar em penúltimo, já fiquei em último, não foi, Jarão? Quantas vezes? Mas 4 vezes, eu nunca ficava em último, mas esse grupo é tão avassalador, tão demoníaco, que eu estou ficando em último várias vezes. Os Satanás estão lendo muito rápido. Eu estou achando até que eles não estão lendo, estão atropelando a leitura, mas eu gosto, porque me tira da minha zona de conforto e faz com que eu consiga ficar mais focado aqui, encontrar novos recursos para não deixar de vencer. Eu tenho um objetivo, eu quero ser o primeiro na leitura, para não pagar livro a ninguém. Só que nem sempre eu consigo. Então hoje é dia, Charles, se prepare. Se você não cair para dentro, vai ficar por último. Eu vou botar um livro aí, que vai ser um livro que eu vou até 1 hora da manhã para ler esse livro. E aí, energéticos em consumo exagerado, venha comigo. Buscando manter a armadura carnal sob atenção e vigília, quase que incessante. Eu faço isso uma vez ou outra. O povo faz isso para manter direto o que? A performance. É a performance no trabalho, é a performance no esporte, é a performance em dar conta dos e-mails que tem que ler, é a performance em apresentar os resultados para a chefia, e aí é um colapso. Ninguém aguenta isso, não tem sistema nervoso que aguente isso. E ela vai dar o recurso no final, mostrando que vocês podem fazer isso sim em alguns momentos da vida, mas tem que ter formas de compensar o sistema, senão o sistema não aguenta. Vem as doenças de um modo geral, psíquicas, emocionais e físicas. E ela vai finalizando dizendo, a fim de atender uma demanda que nunca cessa, escassas horas para o silêncio, venha comigo, minutos que nunca permitem o ócio, e eu tenho demais, ócio criativo, já ouviu falar? Já ouviu falar do ócio criativo? O Domênico De Masi escreveu um livro chamado Ócio Criativo, não vou explicar sobre isso, mas eu tenho muitos momentos de ócio criativo, vocês não têm. Então, essas horas para o silêncio, batendo suas costas e acordar também. Minutos que nunca permitem ócio criativo, para a flecha entrar aqui no seu corpo agora. E Thaís não vai trabalhar, agora. Escassas horas para o silêncio, minutos que nunca permitem o ócio criativo e qualquer sobra de horário traga o ser para as intermináveis redes digitais. Ouça isso comigo. Minha querida, tá balançando as perninhas aí, essa costura aí vai sair um dia. E aí o pessoal quando tá quieto com a perna balançando, é louco costurando assim, ó. Todo mundo é socializamento, todo mundo. É a perninha assim, ó, chop, 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 chop. O que é que vê? Esse cara não termina nunca. A gente vive assim o tempo todo. Então, o pessoal eu vi você balançando a perninha aí. Vai acabar já, vai acabar. Eu me policio. Eu sei, mas vai acabar, irmão, em nome de Jesus. Então, escassas horas para o silêncio. Você está no relógio, calma, o tempo de Cronos é 1. Vamos para o tempo de Kairos. Isso aqui é um manancial que eu estou dando a vocês. Não é por causa de mim, não. É ela. Eu só sou um carteiro.
No caso, Chico era o carteiro que trazia. Eu estou sendo aqui o mensageiro de uma informação linda que estaria restrita e agora está nas redes sociais. Vocês podem usar isso na vida de vocês. Isso é vago cotidiano. Eu estou dando aqui, na verdade, a vocês um maná. Não é meu. Repito, é dela. Então calma, quando vai ter passo, vai ter tudo, você vai voltar para casa, vai minha rotina, vai novela, vai deitar, vai dormir, aí vai quebrar, vai cortar cedo, vai pro trabalho de manhã, aí vai produzir, aí vai esperar chegar sexta-feira que é amanhã, sextou, cervejinha, happy hour, hambúrguer, shopping, aí todo mundo na praia, é só isso. Aí parar para meditar, retiro espiritual, leitura de uma obra edificante, ficar no espaço da contemplação da natureza. Não tem, durante a semana, não tem. Poucas vezes vocês fazem isso. Então, escassas horas para o silêncio, minutos que nunca permitem o ócio criativo, e qualquer sobra de horário que traga o ser para as intermináveis. Traga é puxa o ser. Olha você lá no fundo, eu estou lhe vendo, de olho em você aí, Lourinha. Então, eu vejo tudo, o centro hoje está vazio, qualquer conversa aí eu entro. Então, ele fala que qualquer horário que sobra, traga o ser comigo. Traga o seu, que é traga, puxa para o vértice do que das redes sociais intermináveis. E aí, menos leituras, olha, Shalom, menos leitura de 50 livros, eu já estou em 60, mais ou menos. Menos leitura, você tem quantos? Já leu quantos? Bora, Shalom, fala logo. 80. Bora, não, para, bora, você leu quantos? 70. 70? Você está 10, 20 a mais que eu? Não. Aí eu já quero disputar com ela, quero superar ela. Não pode. Como é que essa pessoa pode estar com 20 livros na minha frente? Pode. Não, eu já vou fazer um foco aqui de me passar. Agora eu disputo com você. Porque no grupo o pessoal só chegou a 49, alguns 46. Se ela tem 70, não tem motivo de querer sair do grupo, está com o tempo sobrando demais. E aí não pode se queixar. Está com 70? Mas eu queria ler mais o tempo. O seu, mas sugira mais os seus, porque os seus que você sugere, eles já foram contemplados nos outros anos. Aí que tá, tem que repetir. Aqui comigo, irmã da terra que não pega, não quieta, aqui comigo, não pega o foco. Eu sei. Depois eu explico no final, Shalom deu uma aula a ela para entrar em dezembro no grupo, ok? Pronto. Dezembro você chama essa irmã aí, viu? Tá ouvindo, Shalom? Vem, irmã. Então, menos leitura e incontáveis horas nas telas. Concorda ou não? Se vocês mensurarem o tempo que vocês gastam na tela, vocês leriam muitos livros que vocês sequer imaginam. Não leem, não é porque não tem tempo, é porque não tem prioridade. Tempo é questão de prioridade. Se ela leu 70, silêncio em nome de Jesus, irmão. Se leu 70, eu li 55 a 60, é sinal de que vocês podem no mínimo ler 12. E vocês não leem 12 livros no ano. Não tem o que falar. Não tem argumento. Então não vem com cote, você não sabe de história, eu tenho prefiro para criar, não importa, qualquer ser humano na Terra deveria no mínimo ler 12 livros no ano. E eu sei que vocês não leem às vezes é uma vergonha. Se Shalom leu 70, eu li 55, meu grupo lá de pessoas que nunca conseguiram ler 10, já estão em 50, falta um método, disciplina e objetivo. Então, menos leituras incontáveis horas nas telas, refeições ligeiras, sociedade paradora, raramente escutando os reféns do medo, os prisioneiros das agonias e os acorrentados à ansiedade sob descontrole. Não temos tempo para escutar os sofredores, nos atendimentos fraternos, os trabalhos voluntários, não. É todo mundo mantendo a sua sobrevivência, o meu, minha família, em detrimento de uma coletividade mais harmônica, de uma sociedade mais solidária e mais fraterna. De repente, a freada brusca, imposta por circunstâncias inesperadas, não vai pelo amor, vai pela dor. Aí começa, agora eu tenho que parar. Miserável, você teve tantas oportunidades, mas agora eu estou com câncer de estômago, eu estou com ansiedade generalizada, eu estou me afastando do trabalho por isso, por aquilo. Por que não ouviu o que o seu cérebro, o seu self estava lhe dizendo? Para, irmão, vai pifar, a máquina pifa, dê tempo de cuidado para que você possa preservar esse corpinho, essa roupa que você foi para a formatura por mais tempo na Terra, para que o espírito desenvolva as habilidades. E aí ela diz, de repente a freada brusca, imposta por circunstâncias inesperadas, a enfermidade sem aviso prévio, o acidente, obrigado à hospitalização demorada, a apatia externa, a apatia extrema, onde você perde o sentido existencial. Olha o livro, o propósito primário, que o propósito secundário perde sentido. Isso, ou seja, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que é um livro clássico dele. O arco-íris se faz cinzento, as metas, a senhora está bem presente, olhando bastante, mas está tocando a senhora. O arco-íris se faz cinzento, as metas parecem inatingíveis, a casa mental faz-se um fogo de agonias e solidão, que é diferente da solitude.
Atendi uma paciente ontem e falei, você precisa de mais momentos de solitude, porque a solitude você pode estar no meio de uma multidão e viver sua solitude. E tem pessoas que são solitárias no meio do carnaval, que vivem na solidão. Então, esse panorama pode ser, minha querida Iracema, o raio-x de milhões de vidas que deambulam diariamente em torno de nossos passos. Estão nos metrôs e nas lotações abarrotadas de gente com pressa de chegar a algum lugar. Vias e artérias urbanas entupidas de veículos que não saem do asfalto, nos infernais engarrafamentos. E o sonho de uma vida calma e tranquila parece cada dia mais utópico, distante e inatingível. Amigo, termina aqui, ou amiga da senda comum, estamos todos na mesma barca planetária, irmã, submetidos ao mesmo relógio. Berço é começo de uma nova experiência. Vai acabar agora. Você vai para o seu vavu, sua música, seu passo, suas orações, vai voltar tudo novo, a sala de passe, vai estar os espíritos trabalhando, isso nunca acaba. Fique tranquila, amigo da senda comum. Estamos todos na mesma barca planetária. Aqui é o último parágrafo. Calma, Shalom. Submetidos ao mesmo relógio. Venha comigo. Berço é começo de uma nova experiência evolutiva na matéria e o túmulo encerra esse curso abrindo novos horizontes na pátria dos despossuídos do carro orgânico. Ou seja, o lado de lá são apenas despossuídos do carro orgânico. Acabou o escafandro de cartilagem de ossos, o jumentinho, isso tudo que a gente é. Aqui vai ficar. Não é pequeno o número dos que estão reclamando da falta de tempo e da hostilidade aparente de Cronos. Eu não falei de Cronos e de Kairos? Termina agora, gente, ó. Só falta isso. Ó, pequenininho, ó. Ó o que falta. Ó, né? Só falta isso. Tá vendo? Vai acabar agora. Então, se tua agenda... Vem agora no final, vou esperar ela acabar aqui para ficar comigo. Se em tua agenda febril surgir alguns minutos breves, aí vem o chamado de Marta, que é o tratamento. Se em tua agenda febril, febricitante, surgir alguns minutos breves, desacelera a tua corrida e observa um pássaro cantando. Fiquei agora a tarde toda vendo isso. As nuvens eu não tinha visto, elas se fundem uma na outra. Ele forma outras coisas, eu brigando com a nuvem. Ô nuvem, não termine esse sol aqui não, porque estava num buraco bem bonito, e o sol batendo em minha cara, e o vento estava forte, e aí ele fechava, aí o sol ficava apagado, eu, poxa, aí o frio vinha, aí daqui a pouco abria de novo, eu pegava aquele solzinho, virava de lado, a coluna doía, contemplando o passarinho pousando, sabe? Então eu fiz isso hoje, meu Deus. Desacelera a tua corrida e observa um pássaro cantando. Fixa teu olhar na chuva macia que cai rente à tua janela. Que lindo, Marta. Oportuniza aos tímpanos alguma melodia suave que te refaça o mundo interior em contínua convulsão. Ora, medita, silencia, toma nas mãos um retrato dele e permite fixar teu olhar nos olhos de Jesus. Nunca te fez qualquer exigência, nunca te cobrou horários rígidos, nem te impôs fidelidade. Há 20 séculos te deixou o convite, ainda hoje ignorado. Vinde a mim, me arrepio, cansados e oprimidos, e encontrarei descanso de vossas fadigas. No mundo somente tereis aflições. Tens algum tempo para ele? Marta, Rio Grande do Sul, 14 de setembro de 2005. Muito obrigado e muita paz. Ele criou esse grupo de estudo. De leitura. De leitura. Ele faz avassalador, segundo ele. Não é atropelador, é avassalador. Eu estou atropelando. E não é para todo mundo. Eu mesmo não sei se eu conseguiria. Muita gente cai fora. Pede para sair 01, aquele tropa de elite que quer ser da Sharon chegou e já leu 70 livros. Gente, isso é muito bom. A gente de fora, assim, que não tem esse pique todo, eu fico cansada até de ver falar. Sabe? Para você ficar doida mesmo. Mas é muito bom isso aí. E ele, Flávio, ele se tornou um mensageiro da leitura espetacular das mensagens de Marta. Marta é esse, eu fico sempre aqui beliscando ele, fala que é Marta. Toda vez que ele vem falar aqui, que ele fica tão empolgado que algumas pessoas que não acham que conhecem, que ele conta a história toda vez, eu fico aqui beliscando ele.
Mas as pessoas não conhecem, acham que Marta é uma pessoa que escreve, mas não é. Quem recebe Marta, esse espírito de Marta, quantos anos Marcelo? Muito tempo já que ela está no campo dele. Há Ela tem esse muito projeto tempo. de escrever Marcelo- 6 anos, 7 anos. Tem o Marcel Mariano, que Um é médio fantástico. um médium fantástico, que agora está na mansão ajudando lá, né? Sempre ajudou, mas agora eu acho que Vai estar mais difícil. depois do falecimento ou do desencarne de Divaldo, ele chegou mais. Ele está aqui sempre com a gente, uma vez por ano, as palestras. Então, Marcel acorda 4h30 da manhã. 4h30 da manhã, a psicógrafa. É brincadeira? Se fosse comigo, a Marta já tinha ido embora. São mensagens, e isso é religiosamente. Ela comigo vai me largar logo de novo. Você E não tá sabendo, não. ele pegou, como ele fala que ele não tem para ser corda nem eu, mas o Marcel tem, o Marcel abraçou isso aí. Esse projeto. E o Flávio, ele, Fazia as gravações. Né? o Flávio, ele incorporou isso como mensageiro. Então, toda vez que ele vem fazer palestra, ele traz uma mensagem de Marta. E os temas são vários, são variados. E ele dispõe também no seu canal, não é? No meu canal tem mais de 500 mensagens que eu fiz durante o período de áudios das mensagens, só que agora eu cansei e aí eu não estou mais fazendo. Mas tem mais de 500 mensagens dela no meu canal Flávio Neves Azevedo no YouTube. Vocês podem clicar lá, mensagem de Marta, vocês vão pegar mensagens as mais variadas. Bombou durante muito tempo, ela parou o projeto de 1000 mensagens, agora ela psicografa domingos e alguns dias da semana. Só que eu perdi a força. Eu vou esperar agora os livros que vão ser publicados. Ele vai publicar livros, talvez pela FEB, e aí quando tiver os livros eu vou voltar, pegando cada capítulo e fazendo de novo os áudios dessas mensagens dela que são maravilhosas. Então é isso, nosso sincero agradecimento a Flávio, que ele não perca essa energia, continue aí, ó, me balançando pelo pescoço. Assim, mulher, eu sei que ela já está aí falando com o cara aí, já perdeu o que eu estou falando, vem cá minha velha, dá um passe, segura a velha, segura a velha, deixa a velha, vai. Mas é isso, faço parte. A gente tem que agradecer muito a ele. Não Esse é? rapaz eu nunca vejo aqui, quem é esse cidadão? É você? Você está pensando? É muito pouco. É muito pouco, tem que ouvir um pouco às vezes, eu não vejo daqui não. É racista, tá Você já me vendo? conhece? Já está acostumado a fazer isso com a velha, né? Essa velha, essa velha estilosa. Eu sei, a velha. E aí eu vou falar logo, quando vocês fizerem o passe, eu vou logo passar o de passe, eu vou escapulir para quê? Para ficar liberando o livro, chegar logo Não, no você primeiro. primeiro vai. Eu vou tomar o passe. Não, você vou primeiro. ficar, tomar Você vai tomar o sorvete. passe para tomar sorvete. Tomar sorvete. Então tem que ter E eu fiquei morrendo aqui, porque eu adoro sorvete. Nem hoje. Mas é bacana, gente. É bacana. Viu? É bacana essa coisa que ele tem. Os passos são coisas simples. Gente, ele falando ali, e eu faço isso. Porque eu moro num lugar que tem muitas árvores, muitos pássaros. E eles me acordam com. Eu já sei quando a mãe vem, eu já sei mais ou menos como é que eles cantam, quando ela vem dar a comida a eles. Já sei quando o cacará vai para pegar os filhotes e os ovos. Eu sei quando elas sobem, brigam com o cacará. O balançar das folhas das árvores. Isso é maravilhoso, gente. Então, a gente precisa também, além do corre-corre, como dizem, para lá, não é? Então, tem isso mesmo. Eu já tive essa estresse. Hoje, graças a Deus, Você tá mais... eu tenho outro estresse que é aqui, mas, né, há 25 anos, Deus me presenteou com esse estresse para eu aprender a ser mais calmo, a coexistir com as pessoas. E isso é maravilhoso. Porque tem uma coisa, quando ela tem tempo de se refazer, como eu tive agora de tarde, você tem gasto nesses momentos de estresse, dá a descarga necessária, como eu aqui, em uma hora falei de tudo que eu precisava, volto ao meu refazimento, ao meu casulo, amanhã não acordo cedo, vou ficar ali nesse livro, vou ficar em casa, aí quando dá 16 horas eu saio para fazer um campeonato de beach tennis aqui no shopping da Bahia, vou competir, aí vou estar lá na track field, estressado de novo, aí 2 jogos, 3 jogos, se for até a frente, vou avançar, sábado em casa de novo, domingo em casa de novo, segunda no trabalho, terça no trabalho de manhã, aí desço precipitário para o trabalho. Então eu posso dar essa acelerada aqui para vocês, mas as pessoas veem como eu fiquei agora o tempo todo.
Nunca tem, como ela disse, tempo de contemplar. E quem diz isso não sou eu, ela é um Denis, ele é um grande enigma. O tempo que ele dá se contemplando a natureza, ele propõe isso como recurso do autoconhecimento. A gente não faz isso. Não é só meditar e ficar, oh, não. É contemplar a natureza, ficar no ócio criativo, ok? Mas já falei demais. Obrigado pela atenção e vou tomar meu passe e vou vazar com sorvete. No momento que você puder, pode ser a poucos minutos, se você puder fazer isso. Eu faço isso dentro do meu quarto, porque eu vejo tudo, os pássaros, eu vejo tudo. E eu não levanto da minha cama antes de fazer esse processo e agradecer a Deus pela noite que eu dormi e pelo momento que eu acordei. Né? Que eu tenha sabedoria para poder desfrutar mais um dia que eu faça melhor do que o ontem, que é tão difícil para nós. Então, nos despedimos aí do pessoal do Instagram. O Flávio vai comer o sorvete dele de coco, que eu fiquei mais de vontade, mas está tudo certo, vou ter que trabalhar agora. Então, nos despedimos do pessoal do Instagram. Ok? Então, entreguei a